Bom, boa noite. Voltamos mais uma vez aqui para falar sobre um tema de uma série de 4, dentre esses dilemas da medicina. Essa série, nas primeiras 2 eu falei sobre a morte cerebral e nessas 2 eu vou falar sobre doação e transplante de órgãos. Inicialmente, eu gostaria de revisar um pouco as aulas anteriores, porque para falar de como eu vou lidar com os órgãos de pessoas, eu tenho que falar um pouco também do conceito de morte cerebral, mas rapidamente eu vou revisar para a gente dar uma sequência para a aula não ficar também... a pessoa que, sei lá, não ouviu hoje outras aulas, não sai da alma e do corpo. A morte é um conceito moral. Ela não é um conceito médico. Ela é um conceito moral. Ela é uma separação completa da alma e do corpo. E trata-se do corpo como pessoa ou ser humano, ou homem e mulher, eu vou falar aqui homem que quer dizer isso tudo, após a separação da alma, a separação completa da alma do corpo, o nome daquele corpo já não é mais corpo, é um cadáver. O diagnóstico de morte cerebral, ou os critérios legais para se atestar a morte cerebral, existem desde 1968. É uma coisa relativamente nova. São diferentes em cada país ou estado americano, por exemplo, ou cantão suíço, sendo derivados de exame clínico feito por um médico, muitas vezes baseados em arbitrariedade. Não há como ter certeza de que o cérebro morreu. Isso eu deixei, eu acredito, claro, na segunda aula minha sobre morte cerebral. Não há como ter certeza científica. Eu digo científica. Porém, temos a certeza moral e científica que a pessoa com diagnóstico de morte cerebral vive. Isto é, sua alma se encontra unida ao seu corpo, ainda que o cérebro esteja irreversivelmente comprometido. Os critérios legais para testar a morte cerebral, adotados no Brasil, foram aperfeiçoados desde 1997 até 2017, pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é um fato também. E, em termos práticos, quando a morte cerebral é determinada, o paciente legalmente morreu, ele está morto. Na lei brasileira, se o médico chegar, foi preenchido todos os critérios encefálica, tá? De dentro do sistema nervoso central. E aqui do sistema nervoso central, dentro do encéfalo. Não faz parte aqui a medula espinhal. Na segunda aula sobre morte cerebral, eu fui dar um exemplo aqui de doação de medula óssea e fiquei repetindo a palavra medula óssea várias vezes. Me desculpe, eu nervoso central, tá? Mas aqui, quando nós falamos de morte encefálica, nós estamos falando de que está dentro do crânio, tá? Cerebelo, tronco cerebral e cérebro, ok? Então, em termos práticos, quando nós falamos de morte cefálica ou morte cerebral, dizemos também que o paciente legalmente morreu, ou seja, aquele hora do óbito. Podemos dizer, então, que os critérios para a morte cerebral, se bem aplicados, podem habilitar o médico a tomar a decisão de parar de oferecer os tratamentos extraordinários, lugar, tempo e cultura, deixando a natureza seguir o seu curso. Esta decisão é sempre difícil. Entretanto, utilizar parte ou partes do corpo do seu paciente enquanto ele estiver vivo. Bom, basicamente esse é o resumão. Então, se ele tira só as máquinas, sei lá... Não é que é correto. Você vai ter as circunstâncias de pessoa, lugar, tempo e cultura. Significa que você preenchendo os critérios todos que tem na lei brasileira, os 2 exames, tirando todos os diagnósticos confundidores, como hipotermia, uso de medicação, uma série de outras coisas, você tem dados científicos suficientes para dizer que não vai voltar ao estado normal, ele tem
não vou dizer irreversível, mas tem um estado clínico muito grave e que, conforme a experiência do médico e as melhores dados científicos, mesmo que baseados em algumas arbitrariedades, você pode sim desligar o aparelho e a pessoa vai morrer. A natureza vai seguir o seu curso. Se ela acordar, aí aconteceu outra coisa. Mas, como disse, eu cheguei a abordar isso sim na segunda aula e fui razoavelmente profundo em falar nisso. Não estou dizendo que é fácil, tá certo? E, ao mesmo tempo, eu acredito que os critérios feitos pelo CRFM são muito bons, porque eles dão uma base segura muito para a pessoa que está tomando essa decisão. Inclusive, a equipe que faz isso, se o treinamento é correto, a coisa funciona. Mas tem que sempre levar em conta as circunstâncias. Bom, virando a página, vamos começar agora essa aula sobre doação de órgãos. Bom, eu queria falar até sobre doação de órgãos, mas para falar de doação de órgãos, nós vamos ter que falar primeiro de outras coisas, do fundamento para isso. E aí, nós vamos ter o que a gente chama de um reality check, quer dizer, uma checagem de realidade. Quer dizer, o que muita gente chama de Red Pill, né, daquele filme Matrix, para quem não tem idade suficiente para ter visto, ou que era velho demais para ter visto, é que você, quando escolhesse a pílula vermelha, você saberia o que de fato estaria acontecendo. Então, o que é isso? A frase que resume esse Red Pill é o seguinte: só se doa o que se tem. O homem não é dono do seu corpo. Exatamente isso. Então, eu, no final aí da quaresma, peguei umas roupas velhas lá, um sapato velho, que eu comprei, que eu ganhei, que eram meus, botei uma sacola e doei para... E até o que você não está vendo, a minha alma, a minha vontade. Para responder essa pergunta e outras mais, eu usei esse livro aqui, que eu, na verdade, já usei na segunda aula, é Le Don d'Organes, que é a doação de órgãos. Então, o livro está em francês. São dois artigos, um artigo grande de um padre da fraternidade, na verdade, um abade, François Nittel, o nome é alemão, mas ele escreveu em francês. E o nome desse artigo, a bibliografia dessa aula praticamente, é Le Don d'Organes, greffe, transplantação e don d'organes. Quer dizer, greffe, a tradução seria enxerto. Transplantação é transplantação, transplante. E doação de órgãos. No Brasil, a palavra greffe, que em inglês é graft, quer dizer transplante. É uma tradução um pouco equívoca, tá? Porque o transplante é justamente o exchange, quer dizer, a troca de um órgão pelo outro, de um enxerto, quer dizer, um órgão bom de um corpo são para retirada, ou às vezes, no caso do rim, nem retira, né? Você colocar dentro de um corpo que não está bom. Então, esse mecanismo de transplante, a transplantação de um órgão bom, de um enxerto, de um graft para o outro, que é o transplante. Mas no Brasil se fala o órgão de... Quando você fala transplante, eu transplantei o rim transplante. Porque a coisa a parte pelo todo. Então, eu já esqueci o nome dessa figura de linguagem, mas depois vocês põem aqui o que seria, eu não me lembro se é Sinedo, o que é. Mas, pois é, então quando vocês forem ler o vocabulário, né, de transplante, a palavra graft, que traduz por enxerto, no Brasil se traduz como transplante. E o transplante, propriamente dito, também é transplante. Então, para você ficar ligado nisso. Esse livro é baseado no magistério da Igreja. O Papa Pio XII, e antes mesmo o Papa Pio XI e outros documentos anteriores a isso, tem pelo menos 15 alocuções sobre o tema, direcionados para médicos, profissionais de saúde e a parte de assistência social e de saúde. E o Papa Pio XII foi Papa durante
19 anos, se eu não me engano, de 1939, março de 1939, até outubro de 1958. E era um sujeito formidável. Aqui eu abro um parênteses, porque Pio XII, ele foi injustiçado várias vezes aí no final do século XX, e é um papa fantástico, um sujeito muito inteligente, uma nobreza de caráter, uma história de vida maravilhosa desde antes, né? Ele é considerado o Papa de Fátima, porque ele foi ordenado bispo exatamente no dia 13 de maio de 1917. Ele tem uma história fantástica com encíclica. Quem escreveu a encíclica contra o nazismo, por exemplo, eu esqueci que isso aí vai ser contra aquela doutrina lá que existia na Alemanha na década de 30, foi escrito em alemão, né? Com grande preocupação, Der Brennender Sorge, de 1938, foi escrito em alemão. Ele viveu muito tempo na Alemanha, foi no reinado de Pio XI, mas foi provavelmente ele que escreveu. E foi também ele que, heroicamente, salvou todos os judeus de Roma, praticamente, diretamente. Não todos, mas quase todos. Fora o indiretamente o quanto ele não salvou na Europa. Além disso, ele um sujeito estudioso, estudou muito sobre ciências naturais e deu aula sobre família, casamento e sobre medicina. Eu não vou citar exatamente essas 15 alocuções, mas é possível de você ver alguma coisa até em português nas actas apostólicas lá no Observatório Romano. Bom, feita essa introdução, vou fazer justamente e responder no final a pergunta. Não basta o católico responder a pergunta, né? A conclusão: doação de órgão pode ou não pode. Deve-se sempre buscar os fundamentos, os princípios, em que se baseou essa ideia, né, de doação de órgãos. E é por isso que nós vamos falar aqui, nessa primeira aula, sobre doação de órgãos, apenas dos princípios. São muitos. E vocês vão se surpreender, porque muita coisa essa aula vai responder não só sobre doação de órgãos, mas sobre o uso do corpo humano, tá? E também da alma, né? Outro dia, um amigo nosso aqui fala sobre se o católico pode ou não assistir alguma coisa, ou seja, se expor a algum ensinamento. É só a alma que está sendo exposta, não só o seu corpo. Então você não tem essa liberdade, o erro não tem direitos. Então, mas eu não vou falar aqui sobre isso. Mas eu sei que é um tema atual que o CDB tem atuado nessa direção também. Bom, primeira coisa, primeiro fundamento, sobre a propriedade e uso ou usufruto do corpo humano. Deus regulou, ordenou cada função e cada órgão do corpo humano. Ele os criou e os determinou determinou uma finalidade específica. E os distinguiu e os ordenou conforme o todo, a totalidade, o próprio corpo. Então ele criou os órgãos em função do corpo. Não é permitido ao homem ordenar a sua vida e as funções de seus órgãos a seu bel prazer, de uma maneira contrária aos fins internos e constantes que a eles foram assinalados. Isso são palavras de Pio XII. Várias vezes eu vou aqui, praticamente a cada 2 minutos, vou citar Pio XII nas suas alocuções aos médicos e profissionais de saúde. Deus possui o soberano domínio sobre a vida e o destino do homem. A vida é o corpo e a alma. Pois ele nos criou e nos ordenou conforme um fim determinado. Como diz Aristóteles na Metafísica, primeira frase. Todo homem, por natureza, busca o saber, busca o conhecimento. Isso é a razão natural, nos diz isso. Então, qual é a finalidade? Todo católico sabe, na primeira questão do catecismo, conhecer, amar, adorar e servir a Deus, para o que alcançar a bem-aventurança eterna. Lembremos também da preeminência da alma sobre o corpo. Como eu disse nas outras aulas, se o sujeito vai morrer, ou sabe que vai morrer, o médico sabe que ele vai morrer, ele deve buscar o sacerdote para salvar a alma. Lembra, antes de tudo, a salvação das almas. Nada mais interessa
a um católico, né? Somente Deus é o Senhor da vida. Em francês ele diz maître de la vie. Mestre da vida é um pouco complicado. Eu até chequei essa tradução. É o Senhor da vida. Diz Pio XII, Deus é o Senhor da vida e da integridade do homem, de seus membros, de seus órgãos, de suas potências, daquelas em particular em que o associam à obra criadora. De todas aquelas potências particulares que o homem, né, que associam o homem à obra criadora. Ninguém, nem os pais, nem o cônjuge, nem mesmo a pessoa pode livremente se dispor dela. O homem, assim, não é dono nem proprietário de seu corpo. É usufrutuário. Por isso que essa aula aqui tem mais de direito e filosofia do que de medicina, tá? Eu aprendi aqui muita coisa aqui como vocabulário, porque traduzido do francês, muita coisa. O homem recebe o direito sobre seu corpo e de sua vida não da sociedade, mas do Criador. E será a esse mesmo Criador que ele responderá sobre o uso que fez dela. E daí deriva o mesmo princípio que rege a ação do médico e demais profissionais em relação ao paciente. Aqui várias vezes o Pio XII vai falar de médico, médico, médico e às vezes médico e enfermeiro. Hoje não é mais o médico e enfermeiro. São vários profissionais de saúde, ordenados, subordinados um ao outro. Então aqui essa aula está atualizada para fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, etc, etc. Tá certo? Professor de educação física. Então, daí deriva o mesmo princípio que rege a ação desses profissionais em relação ao paciente. O homem é usufrutuário e não proprietário do seu corpo. Assim, o paciente é ligado, a palavra é meio difícil, depois eu vou explicar, teleologia imanente, fixada pela natureza. Ele possui o direito de uso, limitado pela finalidade natural, das faculdades e das forças de sua natureza humana, porque ele é usufrutuário e não proprietário. Ele não tem um poder ilimitado de propor atos de destruição, de mutilação de caráter anatômico ou funcional. Isso aqui responde muita coisa. E aqui, essa aula vai servir para, se a gente for falar de tatuagem, tá certo? Mutilação. Então, o camarada acha que é uma coisa, nasceu homem, mas acha que não é homem, vai tirar um pedaço do corpo. Serve para isso, tá entendendo? Para usar um órgão do corpo, né, sexual para outra coisa, serve para cá, entendeu? Que mais? Serve também para, na época, era muito comum isso, usar isso para esterilização em massa. Então a gente está falando da década de 30, lobotomia, camarada era doente mental, esterilizava, ou o sujeito era pobre, ou estava de outra, né, raça, etc., nessa época. Tinha aquele outro problema na Alemanha, mas não só na Alemanha, não. Tinha países nórdicos, nos Estados Unidos. O pessoal pegava pessoas de cor, né? O pessoal, não posso ser lá que posso falar disso aqui, e usava para experimentos. Teve gente que teve pigmeu africano que foi para o zoológico, tá certo? No início do século XX. E assim sucessivamente. Então, e se usava assim como se usava a pessoa inteira, usava parte dela. E se vendia, né? Isso aqui já é coisa antiga. Então, o uso dos membros do corpo humano é ordenado por sua finalidade natural. A estrutura mesma do órgão ou do membro determina o seu fim natural. Quer dizer, o nariz é para cheirar, a boca para falar, para comer. Eu vou chegar lá, vou entrar mais em detalhes depois. Deus distinguiu entre aqueles que são essenciais à vida, como coração, pulmão, fígado, cérebro, e aqueles que importam mais para a integridade do corpo. Aqui, integridade tem um sentido de inteiro. Sejam preciosos por garantir sua atividade, seu bem-estar e sua beleza. Olha o tamanho, a quantidade de ensinamentos que o Papa Pio XII escreveu aqui. Veja bem,
às vezes, o médico tem que tirar um órgão e vai depender da atividade dele. Então, aqui, essa da questão da atividade tem muito a ver com a esterilização também que ele está falando. Você não pode tirar isso do ser humano. Não cabe a ninguém, nem ao Estado, nem nada. Seu bem-estar... você arrancar um dente sem precisar, tá certo? Uma coisa... faz parte do bem-estar. A saúde é um conceito negativo. Então, quem tem saúde quer dizer que não tem doença. O sujeito não ter uns 3 dentes na boca, ele pode estar saudável pra caramba. Tá? Hoje em dia tem o sentido elástico, né? De saúde, bem-estar físico, etc. Mas você ter um sorriso e você mastigar bem faz parte da sua atividade, do seu bem-estar e da sua beleza. Não cabe ao ser humano se transformar para mudar a sua simetria também. Ou colocar qualquer coisa no rosto, ou coisas que valha. Claro que tem a circunstância de lugar, de cultura, etc. Né? Ninguém está dizendo isso. Mas aqui vai entrar uma série de coisas até indumentária. Tá? Então a beleza é importante. E a beleza aqui no sentido não só estético, mas de simetria e de bem-estar funcional, como o sorriso, por exemplo, que eu expliquei. O uso dos membros do corpo humano é ordenado por sua finalidade natural. Mais uma vez, a fronteira do seu uso é a mesma para o paciente e profissional de saúde. É aquela fixada pelo juízo da razão sã, que é traçada pelas exigências da moral natural, deduzidas da teleologia natural, inscritas nos seres e na escala de valores exprimidas pela natureza das coisas. Isso aqui é a filosofia da natureza, né? Agora vamos falar da teleologia imanente, só para tentar explicar isso aqui. O T de teleologia se refere ao grego telos, ou telios, que quer dizer finalidade. Se refere à inclinação de cada órgão para o seu fim. E a ordem imanente é porque deriva do próprio órgão, não da parte externa de uma coisa exterior para dentro. Então vamos dar um exemplo da língua, por exemplo. A língua é um órgão com várias funções. Ela serve para falar, ela serve para comer, para deglutir, para empurrar a comida. Uma parte da língua é para gustação. Ela ajuda também para você na mastigação, não só na deglutição, na mastigação. E você pode fazer o uso dela até para beijar, etc. Não vou entrar aqui no mérito. Vai mudar não o fim da língua, mas aí é o propósito. Então, você tem várias finalidades que derivam da forma que ela tem a ordem, a inclinação própria do órgão. Tá certo? Assim como o dente. Tá bom? Serve para sorriso, serve para mastigar, serve para falar, porque tem certos fonemas que precisam do dente, não é isso? E para deglutição também. O uso frutuário pode sacrificar uma parte do corpo para salvar o todo. Bom, nós vamos entrar agora num outro princípio, que é o princípio da totalidade. Já falamos aqui do uso próprio do corpo humano e agora nós vamos chegar devagarinho no princípio da totalidade. Eu vou chegar devagar. Então, o uso frutuário, o homem, pode sacrificar uma parte do corpo para salvar o todo. O corpo ou organismo possui uma unidade subsistente. Por isso, o indivíduo só tem o direito de dispor de sua existência, da sua integridade, dos seus órgãos em particular e de sua capacidade de funcionamento à medida em que o bem de todo o organismo exige. Como usufrutuário, o homem pode mutilar ou destruir uma parte dele mesmo quando necessário para o bem de todo o organismo. Aqui ele não usurpa os direitos divinos, pois se trata de salvaguardar um bem superior para conservar a vida. Por exemplo, o bem do todo justifica o sacrifício da parte. Isso aqui é um enunciado, nós vamos mais profundo, devagar. O mesmo se aplica aos parentes, cônjuges e profissionais de saúde responsáveis pelos pacientes, assim como a si mesmo, caso dos profissionais de saúde. Porque antigamente também o médico experimentava nele mesmo. Também não pode.
Assim como o médico não pode usar no paciente, não pode fazer nele. Tá? Porque às vezes o cara experimenta, às vezes não. Tá? O sujeito fazia nele para depois fazer no próximo. No caso, por exemplo, das injeçõezinhas lá, o negócio lá, o Jenner, Edward Jenner primeiro fez nele, morreu fazendo isso, tá? E para fazer depois nos outros. Mas ele morreu de outra coisa, de tuberculose, tá? Acho que eu falei isso naquela primeira aula sobre a medicina católica lá. Então, o fim ou a intenção não justifica os meios. Os fins não justificam os meios. Se poderia arguir que quem transgride essas regras o faz com boas intenções, que não havemos de fazer o mal para que venham bens. Peraí, desculpa que eu acabei lendo direto aqui, peraí. Bom, como o Papa aqui cita São Paulo, Romanos 3:8, é porque, na verdade, a tradução em latim não tem ponto de interrogação, mas em português tem. Eu peguei a tradução do Mato Soares. Que não havemos de fazer o mal para que venham bens. Isso aqui é uma demonstração de São Paulo. Porque os judeus lá acusavam que os cristãos faziam. Não, nós não fazemos mal para que venham. Não existe isso de fazer o mal para ver se... Aquela história do mineiro que eu aprendi que o que começa mal, normalmente termina mal. Não vai terminar bem. Tá certo? Se você faz uma bobagem no início, esquece. Desfaz tudo, vão começar certo para terminar certo. O valor moral da ação humana depende, em primeiro lugar, do seu objeto. Se ele é imoral, a ação também o é. Nada vale invocar o motivo que o inspirou ou o objeto que se persegue. Aqui, o objeto não é uma coisa, não é o rim de alguém, tá? Aqui, o objeto é o que você... É a ação própria da coisa. É o que se... Vamos falar aqui de doação, né? De órgão. Então, a pessoa está ruim, está com o rim ruim, e a outra pessoa tem um rim bom. Tá? Então, essa pessoa aqui está com um diagnóstico de morte cerebral. Vou dar um diagnóstico, um exemplo. Não estou falando que é bom nem que é mal, tá? Presta atenção. Então, o sujeito aqui é tirar o órgão de alguém e colocar em outra pessoa. Tá? Mas por quê? Bom, porque a outra pessoa não tem rim mais, você precisa. E a outra não precisa mais dela porque está em morte cerebral. Tá? A coisa em si, retirar o órgão de uma pessoa e, no caso, vamos tirar os dois rins, no caso, uma pessoa com morte cerebral, vai matar ela. Então, o objeto que é tirar os rins, que vai matar um ser humano inocente, é mal em si. Então, você não pode fazer. Ainda que seja para salvar a vida de outra pessoa, que é uma coisa boa. Ou que o motivo é que aquela pessoa não vai precisar mais do rim. Entendeu? Mas quem você é para julgar que aquilo é espúrio ou não? A pessoa está viva. Tá certo? Então, e assim sucessivamente. Eu quero namorar fulano de tal que eu vi na rua. Mas eu sou casado. Mas eu quero ser feliz. Eu não estou feliz no meu casamento. Não, mas o objeto namorar ou adulterar tá errado. Você ser feliz, namorar, entendeu? Não pode. Então, tipo, o objeto aqui é a coisa que você quer fazer. Não é um copo. Não estou falando de objeto aqui, é o sujeito, é do que se trata. Então, o motivo nem os fins justificam. Se o objeto é imoral, a coisa em si é imoral. Não, você não pode fazer. Tá? Eu podia dar outros exemplos que vão quebrar aqui, dar um strike, não vai seguir em frente aqui na aula. Então, vamos chegar lá no princípio da totalidade. Vou citar São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, segunda, a questão 65, que é do Tratado da Justiça. É sobre se é lícito mutilar um pedaço do corpo, né? Basicamente é mais ou menos isso. A questão, o artigo 1. Então, diz São Tomás de Aquino: sendo membro parte de todo o corpo humano, cada membro existe para o todo, como o imperfeito para o perfeito.
por onde devemos dispor dos membros do corpo conforme as exigências do todo. Ora, o membro é, em si mesmo, útil ao bem do todo, ao bem de todo o corpo, por acidente. Porém, pode dar-se que seja nocivo, por exemplo, quando gangrenado, é causa de corrupção para todo o corpo. Portanto, diz São Tomás, o membro são, estando na sua disposição natural, não pode ser amputado sem detrimento para o todo. Se, porém, o membro, devido à gangrena, à podridão, estiver corrompendo o corpo todo, então é lícito, pela vontade daquele a quem o membro pertence, amputar tal membro pútrido, por causa da saúde de todo o corpo. Da mesma forma, se executar a vontade daquele a quem cabe cuidar da saúde. Aqui está falando do médico, de quem possui um membro pútrido. Em outro caso, é absolutamente ilícito alguém mutilar. Eu vou aqui, eu estou citando o ipsis literis em português na tradução lá que tem na permanência, no site da permanência. Eu vou destrinchar isso melhor. Bom, primeiro, os limites ou pressupostos para a aplicação do princípio da totalidade. Bom, se a parte corresponde ao todo, saber a extensão, a primeira coisa, né, os limites. Se a parte realmente corresponde ao todo. Então, um corpo estranho que esteja no corpo da pessoa não corresponde ao todo, você pode tirar. Então, o cara engoliu uma espinha de peixe, você pode tirar. Não faz parte do corpo. A gente não está entrando no princípio da totalidade. Esses limites ou pressupostos não são dados pelo princípio da totalidade, são dados por outro princípio. Tá? Então, primeiro você tem que ver se a parte faz parte do todo. Um tumor, por exemplo, não faz parte do todo. Aí entra em outro problema de doença. Tá? Mesma coisa o corpo estranho. Saber a extensão e estreiteza desta relação. O rim é diferente do sangue. Então, por exemplo, o rim não nasce outro. Tá certo? Enquanto o sangue, o tempo todo, a medula óssea produz sangue o tempo todo. E a pessoa tirar um pouquinho do sangue não vai fazer mal à saúde dela. Então, a relação que você tem com o sangue é diferente da relação que você tem com os seus dois rins ou com o seu coração. Tá certo? E a estreiteza dessa relação. Se compartilham da mesma essência ou da mesma ação ou de ambas. Aí aqui está a questão do homem e da sociedade. Ou então, na família, o homem e a mulher. Antigamente, né, sei lá, na sociedade romana, a pessoa, os escravos, a mulher, o filho era propriedade do homem. Né? Agora, de fato, não é a mesma coisa, não é o mesmo organismo. Tá certo? Nós vamos chegar lá, tá? No princípio da totalidade, nessa questão também. Mas a relação é a mesma ação, mas não a mesma substância. É diferente da mão em relação ao meu corpo. Tá? Faz parte, tem o mesmo DNA, a mesma substância. Enquanto que eu e minha esposa, a gente está no casamento, é uma união perfeita e tal, venerável, mas ela é uma pessoa, eu sou outra. Nós não temos, temos relação de ação, né? União de ação, não união de substância. Do ponto de vista material, pelo menos. Se aplica a um pedaço da parte ou se a parte inteira e suas mais diversas relações. Aqui, por exemplo, retirar o ovário ou o útero da mulher. A mulher lá está com um problema, um tumor, etc. Aí, se você vai tirar só um ovário, ou se você vai ter que fazer, por exemplo, uma histerectomia radical, tirar o útero, os anexos, né, as trompas de um ovário. É diferente, tá certo? A funcionalidade, por exemplo, se você só tirar o útero é uma coisa, se você deixar os ovários, deixando os ovários, você vai continuar produzindo, por exemplo, os hormônios sexuais da mulher. Às vezes é necessário retirar. Não estou falando aqui da necessidade da moralidade da coisa, mas é importante você pressupor o que é a parte, o que é todo, se é parte da parte, se é parte do todo, se a parte é um pedaço mais de alguma coisa. E eu estou dando esses exemplos. E a outra coisa é se absorve toda a parte ou se conserva uma finalidade limitada ou uma independência limitada.
Aqui é claro, por exemplo, a questão da amputação dos membros, né? Quanto que tirou, se é paralisia, se vai usar bengala, se hoje você vai usar uma prótese, né? Hoje em dia a pessoa anda mesmo sem perna, tá? Uma perna, duas pernas, o cara corre até na Paralimpíada, sei lá. Então, e a mesma coisa, por exemplo, da tireoide. É muito comum o cara tirar um pedaço, aí precisar tomar remédio, não vai tomar, ou tira só um pedaço, e aí você vai continuar com o resto da tireoide. Ou se vai tirar... quanto dessa função vai ser preservada, etc, etc. Então, todas essas relações fazem parte desses pressupostos para você usar o princípio da totalidade. Isso não se infere pelo princípio da totalidade, e sim de outras áreas do conhecimento. Essas respostas darão a medida exata da relação entre parte e todo, assim como o todo poderá se dispor como esse todo vai se dispor da parte. Isso tudo parece bem princípio do princípio, mas se você tiver sedimentado isso, você vai entender como é que funciona a moralidade de você fazer ou não alguma coisa, desde cirurgias de retirada de órgão, como retirada de órgão geral, tá? Tirar o útero, tirar a tireoide, a cirurgia de extirpação, né? Como o que a gente vai tratar daqui, que é doação, né? O princípio da totalidade se aplica a vários domínios do conhecimento e não apenas ao direito. Aqui ele está falando direito, medicina, teologia, sociologia, tudo. Então, você vai sempre aplicar essa ideia de que a parte do todo e a parte é subordinada a um todo. Eu vou falar bastante sobre isso, vocês vão entender, porque essa relação é a maneira como que você depois vai aplicar a moralidade ou não do fato concreto que você vai fazer. Então, quando nós chegarmos na próxima aula, eu vou falar sobre transplante, sei lá, transfusão de sangue é uma coisa, transplante de rim é outra, transplante de coração é outra, você vai entender a necessidade de você entender o princípio da totalidade dessas relações. Conclusões sobre o princípio da totalidade. A relação entre o todo e a parte deve ser bem precisada antes de ser aplicado o princípio da totalidade. O sacrifício da parte é permitido apenas quando não há outro meio de se salvar o todo. A aplicação do princípio da totalidade ao corpo humano não usurpa os direitos divinos. O corpo humano, agora passando para um outro lado do princípio da totalidade, que é o princípio da unidade, tá? Mas também faz parte do princípio da totalidade. O corpo humano é um todo físico que subsiste em si mesmo. Os órgãos e funções do corpo humano existem apenas para e pelo bem de todo o corpo. Você não tem um órgão para outra coisa. Tá certo? Você não foi feito ou então, quando é feito para alguma coisa, é para o seu filho que nasceu, né? No caso específico da mama da mulher, ele serve para amamentar a criança. Mas ainda assim é para o seu, tá gerando para si próprio. Em um corpo natural, o princípio da unidade une as partes de tal sorte que a cada uma delas falta inteiramente o que chamamos de substância própria. Em um organismo físico vivente, seja ele planta, animal ou ser humano, cada um de seus membros é uma parte integrante de todo o seu ser, a se inserir no conjunto do organismo. Fora dele, eles não têm por natureza própria nenhum sentido nem finalidade. Então, se uma pessoa perde a mão e a mão está no chão, ela deixa de ser mão. Porque a finalidade dela, que é agarrar as coisas, servir como um instrumento do ser humano, ela deixa de existir. É uma peça de anatomia. Tá certo? Você tem que enterrar a mão. Tá? Um órgão que você tira do corpo, porque teve um tumor ou por outra razão, que estava sangrando, etc., tirou o baço, tirou a vesícula, não importa, ela deixa de ser vesícula depois que sai de você. Assim como o corpo, depois que a alma se separa completamente, deixa de ser corpo para ser cadáver, a peça anatômica, a peça cirúrgica, ela deixa de ser o órgão, porque ela deixa de ter aquela finalidade.
o objeto, lembra daquele princípio de teleologia imanente? Ele tem um fim. É o fim que dá o nome, né, a função daquilo e para o que o órgão serve. Serve para o bem do todo, que é o organismo. A vesícula não secreta a bile, a secreção biliar, para outra coisa que não para o corpo dela. Não se secreta para outra coisa. Tá? E para os fins próprios daquilo. O corpo, bom, o organismo físico do homem é um todo físico quanto ao ser. Os membros são partes unidas e ligadas entre elas em consonância ao próprio ser físico. Elas são absorvidas pelo todo sem possuir independência nem existir senão para esse organismo. E não tem outro fim que não o seu corpo. Quanto ao seu ser físico, os indivíduos não são de maneira alguma dependentes entre si, nem da humanidade. Tá? Aí, aqui nós vamos começar a chegar ao outro problema do princípio da totalidade, que é aqui, ó, a relação de membros fora dessa questão aqui de membro e corpo de um ser físico e sim de um outro ser. Vamos chegar lá. A sociedade é um todo moral que goza de uma unidade e finalidade de ação. Então, voltando aqui, o princípio da totalidade, ele também pode ser aplicado a um corpo social. Né? Como eu estava dizendo, não é usado só em direito para medicina, para biologia, etc. Então, aqui, a sociedade humana é um todo moral, enquanto o ser humano é um todo físico. A unidade do corpo social é uma unidade ordenada para uma finalidade que é o bem comum. Tá certo? Enquanto que do corpo físico é o bem do próprio organismo, que é manter a homeostase, que é a saúde, é não ter doença. Manter o cara vivo, a pessoa viva, né? Na comunidade, os indivíduos são colaboradores e instrumentos para a realização de um objeto comunitário. O todo aqui não tem uma unidade que subsiste em si mesma, mas sim uma unidade de finalidade e de ação. Já estou entrando aqui na área do direito. Tá? Essa área aqui, inclusive, ele cita um grande pensador católico chamado Jean Madiran, que responde ao Jacques Maritain. Eu fiquei sabendo que a próxima aula da semana que vem vai ser sobre isso, né? Sobre, não sei o que, catolicismo integral, ou humanismo integral, e o Jean Madiran vai bater nesse livro pra caramba. Eu acredito que o professor que dará essa aula também deve pincelar alguma coisa. Então, a sociedade é um todo moral que goza de uma unidade de finalidade e ação. O chefe desse corpo é a autoridade pública, que detém uma autoridade direta de fazer exigências de ações das partes, mas nenhuma para dispor diretamente do seu ser físico. Assim, todo atentado direto à sua essência, à essência do ser humano, do corpo físico, constitui um abuso de sua competência, abuso da competência da autoridade pública. Então, ele pode ordenar as pessoas a um fim comum, mas não pode chegar e tirar um pedaço do corpo dele. Por exemplo, eu fiquei sabendo aí, por exemplo, naquele país lá que tem uma bandeira vermelha lá no Oriente Extremo, tá? Que é bem grande, é o terceiro país maior do mundo, fala mandarim e tal. Parece que o cara tiram órgãos das pessoas para outras pessoas mais importantes que mandam no país. Dizem. Não sei se é verdade exatamente. Tá certo? Então, assim como antigamente, lá na Alemanha, na década de 30, faziam-se experiências com as pessoas que não eram consideradas nem gente de direito, ser humano. Eu também não posso dizer aqui detalhes, né? Mas o camarada fazia isso. O Estado entrava nesse momento, tirava o sujeito da casa dele, a hora que fosse, botava num
num lugar... Isso aí não foi exclusividade da Alemanha. Até o Brasil fez isso. Pegou alemão e japonês, etc., e botou em campo de concentração, né? E tirava o sujeito, desapropriava. Quem que devolveram, por acaso, o hospital alemão lá para os alemães aqui do Rio? Não, virou hoje é o Hospital Central da Aeronáutica. Tá certo? Então, mas já estou divagando aqui. Mas eu estou dizendo o corpo, tirar o órgão da pessoa, tirar o sujeito do lugar, tirar a mulher, separar a mulher do homem, tirar os filhos do cara, vender os filhos da pessoa. É abuso da competência. Como forçar, por exemplo, alguém a servir o exército, né? Ou tipo, fazer uma coisa tipo, que vai matar ele, tipo fazer um serviço na Sibéria ou num lugar muito... que sabe que o sujeito, a chance de viver é muito grave, ou seja, vai dispor fisicamente dele. Não é competência, é abuso da autoridade. Como exemplo, a extirpação de um órgão particular seria um caso de intervenção direta, não somente sobre a esfera da ação do indivíduo, mas também, principalmente, sobre a do seu ser. Ele aqui responde, aqui é a esterilização em massa que eles fizeram, não só na Alemanha, como também nos Estados Unidos e em países nórdicos. Tá? Olha que bizarro que eles fizeram. Com todo mundo que tinha algum problema lá, eles faziam isso. Fora a lobotomia, né? Que mais? O princípio da totalidade não dá ao Estado nenhum poder sobre o corpo e os órgãos dos cidadãos. Todo substancial é ordem do ser, todo acidental é ordem da ação. Isso aqui é do Jamadihan. A sociedade, que é um todo de ordem, de ação, orienta os indivíduos para o bem comum, sem os absorver nem retirar deles sua própria ação, que eles realizam fora da ação do todo. Isso aqui em francês já é complicado. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele dá o exemplo do soldado e do corpo do exército, né? A unidade de ordem e a unidade física. O que é isso? Quem civil sabe que existe um negócio chamado ordem unida. Então, um exército, ele marcha em ordem unida. Quer dizer, marcha com ritmo, com compasso, batendo o pé sempre no mesmo lugar, fazendo, parando, voltando a marchar, tudo naquela condição. Cada soldado é um corpo físico individual. E ele tem uma ordem para fazer tal coisa, voltar, parar, etc. Então, ele segue a ordem no corpo do exército, tanto no campo de batalha, como em ordem unida, como para, sei lá, cantar, fazer as coisas todas que ele precisa fazer dentro do quartel. Mas ele, como soldado, ser humano independente, aqui que ele quer dizer aqui, é a própria ação que eles exercem fora da ação do todo social. Então, se ele está com dor, se ele está com fome, se ele vestiu errado a roupa, se ele tem que ir no banheiro, ou se ele está mascando chiclete, ou se ele, durante a sentinela dele, ele vai e escuta o rádio, ou vê um jogo de futebol, ou faz outra coisa lícita ainda que seja lícita. Ele está fazendo individualmente. Ou dentro de uma batalha, enquanto não armou direito o revólver, o cara vai ter que fazer outra coisa lá, ter que arranjar o jeito dele se esconder, e tá saindo da ordem do sujeito. Então, o soldado é um corpo físico dentro de um corpo social. Ele tem a própria ordem dele sem deixar de estar subordinado ao todo. Ao mesmo tempo, esse todo não pode dar uma ordem, sei lá, pedir para esse soldado dar um rim para o general, tá? Por exemplo. Me lembrou até a história do rei Davi, no livro de Reis, que pede lá aquele copo d'água no poço, não sei das onde, né? Que aí vai os 3 soldados e acontece... Na Bíblia não cita-se quantas pessoas morreram, né? Para conseguir aquele copo d'água. E depois que chega o copo, ele, em vez de beber a água, ele a derrama, né? Porque ele não é digno de beber aquela água que foi a custo de tanto sacrifício do exército dele. Bom, mas isso tudo aqui é um recurso retórico, gente. O princípio da totalidade também é autoridade... Bom, vamos lá. A autoridade pública não tem, em geral, nenhum direito para dispor da existência e da integridade dos órgãos dos seus
cidadãos inocentes. O homem não existe para o Estado, e sim o Estado para o homem. Essa é a frase do Pio XII. Pio XII aqui, tudo que eu falei aqui, fico lendo, foi ele que escreveu, com a exceção aqui de São Tomás e Jamadihã. Para demonstrar ser lícito e natural a extirpação de órgãos para sua transplantação, então ele está falando aqui, tirar o enxerto, né? Aquela coisa, extirpar um órgão para transplantação entre dois indivíduos vivos, seria necessário que considerássemos os dois como membros de um organismo físico total. Os membros, órgãos do indivíduo, seriam considerados as partes de um todo, que seria a humanidade, da mesma maneira que um órgão individual é parte do homem. Então, se você considerar então, a humanidade como um organismo único, você pode tirar o órgão de um cidadão doente, que vai morrer, para um órgão que está doente, mas que não vai morrer, que pode ficar são com aquele órgão novo. Mas aqui o princípio da totalidade não pode ser aplicado, porque não se trata de um organismo físico. Você não está tirando não está tirando uma perna gangrenosa, amputando para o bem do corpo da pessoa que se subsiste em si mesma. Se você tirar do sujeito que está com diagnóstico de morte cefálica e ele vai morrer, tirar o coração dele, ele vai morrer. Aquele corpo físico morre e o outro pode ser que viva. Esse direito você não tem. Porque são corpos físicos distintos, ainda que fazem parte do mesmo corpo social. Esse princípio não pode ser aplicado nessa questão, é o que ele quer dizer. Se é permitido aqui ao Estado sacrificar a parte, órgão são de pessoa viva, pelo todo, organismo doente de uma pessoa. O objetivo que visa esta argumentação, remediar o mal do próximo ou ao menos reduzi-lo, é compreensível e louvável, mas o método proposto e a prova na qual se apoia são errôneos, pois aqui se negligencia a diferença essencial entre um organismo físico e um organismo moral, assim como a diferença qualitativa e essencial entre as relações das partes com o todo nesses dois tipos de organismo. Acho que o exemplo que eu dei já explicou isso aí. O Estado também não pode delegar ao médico e ao pesquisador um direito que o Estado ele mesmo não o possui, seja para fins de pesquisa ou para fins terapêuticos. Nem mesmo quando se trata de condenados à morte, o Estado passa a dispor do direito à vida daquele indivíduo, que foi privado dele pelo seu crime. Por isso, não pode delegar ao médico qualquer direito sobre ela. Aqui, eu vou tentar responder essa dúvida que eu teria também, porque está no catecismo. Mas antes disso, o que quer dizer isso? Antigamente, o sujeito matou uma pessoa com dolo, todo mundo viu, foi ele, testemunhou, matou com dolo, por razão vil, tá? Não deu direito à legítima defesa, aquela coisa toda. E o sujeito morreu mesmo, morreu. Separação do total da alma e do corpo. Esse sujeito era preso e ele perde o direito à vida. Porque ele mesmo perdeu esse direito por causa do crime dele. Cabe à autoridade pública executá-lo. Agora, a vida dele, o direito à vida dele, que ele perdeu por si próprio, não é delegado ao Estado. Então, quer dizer, o fato dele estar condenado não quer dizer que o Estado tem direito de falar, olha, já que você está condenado, vamos aproveitar para fazer experiência, como fizeram lá na Alemanha, como fizeram nos Estados Unidos, com condenados. Tá certo? Aí o cara faz... O Estado não tem o direito à vida do sujeito, nem escravizar o sujeito. Tá certo? Ele perde o direito à vida, cabe à autoridade pública executar, aplicar a pena de morte. Não fazer da vida do sujeito que bem entender. E aí, eu até copiei um pedaço aqui da Suma, que é justamente sobre isso, né? Porque aí você pergunta, pô, mas não tem aquela história de que você mata o assassino justamente porque para preservar o todo, né? O sacrifício da parte justifica por todo? Mas aí que tá, vamos lá.
Eu também tive essa dúvida, eu já vou responder. Isso aqui já não tem a ver com a medicina, mas é uma dúvida que eu teria. Então, enquanto pecador criminoso, é lícito matar o pecador? A autoridade pública diz São Tomás de Aquino, no artigo, na questão anterior, acho que era 65, essa é 64. Matar um malfeitor é lícito enquanto esse ato se ordena à salvação de toda a comunidade. Portanto, praticá-lo pertence só àquele que foi incumbido de zelar pela conservação do todo, da comunidade. Assim como ao médico pertence amputar um membro gangrenado, quando estiver incumbido de zelar pela conservação do corpo de alguém. Aqui se aplica o princípio da totalidade. Ora, cuidar do bem comum, que é o fim da sociedade, né? Eu esqueci qual santo diz, o Estado é o ministro de Deus para o bem comum, né? Pertence ao chefe investido da autoridade pública. Logo, só a eles é lícito matar os malfeitores e não aos particulares. É complicado. O raciocínio aqui é diferente, hein? É parecido, mas é diferente. E aí, existe também uma outra coisa que se pode ter dúvida, mas aí, que é em relação ao soldado que vai para a guerra, tá? Que é aquela coisa, se sacrifica um pedaço para se preservar o todo. Também, aí aqui é uma resposta mais comprida, mas eu acredito que a primeira resposta que eu dei já justifica a segunda. Que o soldado, é claro que você não pode ser obrigado a servir, mas o direito à legítima defesa é um outro princípio, que aí também existe o dever à legítima defesa. O homem deve preservar a família, a sua vida, etc. E muitas vezes é dever dele defender a pátria, tá? Se ele foge a esse dever, ele pode fugir por motivos lícitos ou ilícitos, mas aqui é um outro problema. Então, o soldado que é sacrificado numa guerra vai entrar nesse mesmo raciocínio. Tá? Ganhamos a guerra, morreu nossos heróis, tá certo? E assim como quem ele matou já não, ele não está, não vai se aplicar o não matarás aqui, porque ele não está obedecendo ele está obedecendo a uma ordem superior, que é o Estado. Nesse caso, para um bem que é salvaguardar o território, que seja, ou o bem comum daquela sociedade. Exceto quando ele o faz não na medida proporcional à sua própria defesa. Aqui a gente vai entrar outra questão, que é o direito à legítima defesa e o dever à legítima defesa. Mas aqui responde a outra questão do princípio da totalidade, que é se o soldado que sacrifica a própria vida para salvar a comunidade, né? Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão aqui eu vou ter que citar vários textos de São Tomás de Aquino. Quem quiser ler, lá está no Tratado de Justiça, tá? Da Justiça. Bom, em resumo, só se doa o que se tem. Então o homem não é dono do seu corpo. Deus é o Senhor do corpo humano e o homem é seu usufrutuário. O uso dos membros do corpo humano é ordenado para o seu fim natural. O usufrutuário pode, sim, sacrificar uma parte para salvar o todo, o que revela o princípio da totalidade. O que é o princípio da totalidade? Onde se acha a relação do todo com a parte, em que a parte é subordinada ao todo, pode este, em seu interesse próprio, o todo, né, se dispor da parte. Isso aí é aquele jeitinho São Tomás de Aquino de complicar falar tudo resumidamente, mas tá assim. Eu já expliquei. O homem é um todo físico, enquanto a sociedade é um todo moral. O princípio da totalidade não concede ao Estado direito sobre o corpo de um homem, nem a parte dele, nem delega ao médico este poder ou direito. O fim não justifica os meios. Para terminar, vamos fazer a conclusão parcial, né, da primeira parte da aula. Em que se baseia o pensamento e a ação do católico? Em princípios. Foi essa a aula. A aula serve aqui para apresentarmos princípios que serão utilizados também em vários temas de aulas vindouras. A gente não está falando só aqui de doação de órgãos,
Vai falar de outra, quando for falar de outra coisa, eu vou usar esses mesmos princípios. Porque nós vamos usar o corpo físico. O uso próprio do corpo humano, o princípio da totalidade, o princípio da unidade, a ordem moral versus a ordem física. Tudo isso são os princípios que a gente vai usar. E a aplicação dos princípios para avaliar a moralidade ou a licitude dos diversos tipos de enxertia e transplante serão o tema da próxima aula. Muito obrigado.